Gustavo Prado é um jogador que, para quem não sabe, está na disputa do Pan-Americano com a seleção brasileira sub-20, inclusive vai começar na próxima semana ele, o Ricardo Matias, o próprio Henrique Menck, o Gabriel Carvalho também estava, mas acabou tendo a lesão no quinto metatarso, e o Gustavo Prado é um jogador que, inclusive, nesses últimos amistosos, vem jogando bem, não como o Ricardo Matias, que vem fazendo, inclusive, gols, mas ele já fez gol, já fez assistência, inclusive, nos últimos 3 jogos. E a partir disso, no ano passado, no finalzinho do ano passado, o Inter recebeu uma proposta do Grupo City por meio do Bahia de 5 milhões de euros. O Inter recusou essa possibilidade. Agora, o Porto de Portugal está enviando alguns olheiros para a disputa do Pan-Americano. E ele já avisou, inclusive, alguns emissários, que vai observar a situação do Gustavo Prado. E caso ele faça um bom Pan-Americano, o Porto vai fazer uma proposta para contratar esse jogador. Essa é uma informação trazida pela Rádio Gaúcha. Acabei de conversar com o empresário do Gustavo Prado e ele me disse que para ele de proposta de algo muito forte, de uma sondagem forte da equipe portuguesa, ainda não chegou. Mas realmente existe essa possibilidade por parte do Porto. O Gustavo Prado ainda é um jogador de 20 anos, um atleta que renovou na temporada passada com o Internacional, está com um contrato muito bem seguro. O Inter também conseguiu aumentar a sua multa rescisória e com isso se torna assim, uma possibilidade de venda, já que ele não é aquele atleta da espinha dorsal do Roger Machado. E mais, com a contratação do Carboneiro, com a contratação também do próprio Vitinho, é um jogador que vai acabar perdendo espaço e com isso pode acabar sim sendo vendido, Lucão. Perfeito, Tainá. Eu queria perguntar pro pessoal se deu uma melhorada no meu áudio ali, porque tava Tá melhor com... agora. Agora tá Ah, melhor. tá, podia ter me avisado, a gente testou antes ali, tinha dado esse problema de parecer muito longe, de estar com ruído, a gente tinha melhorado depois logo que entrou no ao vivo, não sei se foi algum problema até do StreamYard também, que hoje deu problema inclusive com a câmera da Nani, porque estava selecionado um microfone, mas parecia que o áudio estava saindo do microfone da webcam. Desculpa aí o começo do programa aí com um áudio esquisito. Mas Gustavo Prado, um jogador que a gente já tinha expectativa, Nani, que gerasse interesse de grandes clubes, porque é um cara que ele surgiu de forma até discreta, não era um jogador que a gente falava tanto quanto, por exemplo, o Gabriel Carvalho, que desde a base a gente já falava demais, mas foi um cara que teve muita minutagem, um cara que eu particularmente gosto do estilo dele, que traz muitas das características do futsal no seu drible. Acho que ele, como todo jovem, teve momentos de oscilação, mas é um jogador, digamos, claro que em maturação ainda, mas pronto para entrar, né? Hoje a gente não tem mais aquela questão assim de ter receio e tal do Gustavo, já tem minutagem suficiente pra gente considerar um jogador pronto para estar em campo. Com certeza, Lucão, um jogador que foi lançado ali pelo Kudê, né? Tem algumas coisas positivas que o Kudê fez, essa foi uma delas, né? De ter lançado o Gustavo Prado. Ele sobe e ele já demonstra que ele é um garoto de personalidade, um garoto que vai para cima dos adversários, que não tinha receio, deu uma assistência para um gol do Johan, fez gol, né? Então é um jogador que desde o início assumiu essa responsabilidade, não se esconde dentro do jogo. Para mim, ele ainda tem umas questões mais relacionadas à disciplina tática, né? Ele acaba falhando em alguns momentos, defensivamente falando, né? Eu acho que tem tem uns 2 ou 3 gols no ano passado que ele acaba não acompanhando, né? Como ele joga como um meia esquerda, ele tem que acompanhar o atacante do outro lado, assim como o Wanderson faz, por exemplo, o Wesley faz, e ele acaba não tendo isso, muito por uma questão de que na base isso não é tão necessário, joga um pouco diferente, né? E no profissional já não é bem assim, então falta um pouquinho disso nele, mas é um jogador que também se destaca nessa seleção sub-20 e por isso acaba, né, recebendo olhares aí de fora do país, né, seja do Grupo City, seja do próprio Porto, e torcer para que sim chegue uma proposta por ele, porque considerando que o Inter conseguiu pelo lado esquerdo já contratar o Vitinho, contratar também o Carboneiro, tem o Wesley e tem Wanderson, talvez o Gustavo Prado não possa ter tantas oportunidades assim, ou ser tão essencial nesse time como ele estava sendo ano passado. Então, para mim, o Gustavo Prado, caso chegue uma proposta interessante, seria interessante também para o Inter vender. Interessante pro Inter, interessante pro jogador também. Então, acho que assim, é bom a gente poder estar falando disso, né? Depois de ter vendido o Gabriel Carvalho, que assim, aí sim era o cara que a gente tinha grande esperança de que a gente tirasse uma boa grana, a gente poder estar vendo outro jovem que o Inter lançou, que vai sair e deixar uma grana pros cofres do clube, que é o que a gente sempre reclamou nos últimos anos, que faltava muito ao Internacional. O pessoal até tá comentando aqui sobre o Gustavo Prado. O Tomás falou, dar assistência para gol do Johan é mais difícil
que ganharam um Oscar. O Edson dos Santos falou, na minha opinião, Gustavo Prado e Ricardo Matias entrando frequentemente, Gaúcho, Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil, vai valorizar bastante, são muito bons e rápidos. Eu gosto dos dois, né? A gente ainda tá falando aqui agora do Gustavo Prado, mas ainda tem também o Ricardo Matias, que certamente vai despertar interesse